Dia seguinte, das eleições que tanto falamos ao longo dos últimos meses aqui. Nossa, não consigo nem mensurar quantas vezes citamos de alguma forma o pleito que aconteceria em todo o Brasil para escolher vereadores e prefeitos. Vamos pegar uma visão geral? Vamos à capital federal? O João Pedro Melo vai falar sobre a configuração da Câmara, porque mudou, né? Mudou, muita gente se candidatou e vai sair do Congresso Nacional. Fala, João Pedro. Fala pessoal, ótima tarde para vocês, ótima tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Olha só, o Congresso Nacional deve retomar as atividades ao longo dessa semana após o processo de eleição municipal. O fato é que os resultados do pleito afetaram diretamente a composição da Câmara dos Deputados, isso porque 11 parlamentares foram eleitos para o cargo de prefeito. Com isso, eles devem deixar o mandato parlamentar até janeiro. São 82 deputados que foram candidatos aos cargos nas eleições deste ano, sendo que 73 para prefeito, 2 para vice-prefeito e 7 para vereador. No segundo turno das eleições, 16 deputados federais estavam na disputa. 8 buscavam o controle de capitais, como foi o caso de Guilherme Boulos em São Paulo, ele que foi derrotado por Ricardo Nunes. Em Natal, no Rio Grande do Norte, 2 deputados federais se enfrentaram no segundo turno, Natália Bonavides e Paulinho Freire. Em Ribeirão Preto, o deputado Ricardo Silva falou sobre a responsabilidade de assumir a prefeitura após uma eleição disputada. Segundo o que apurou o TSE, a diferença do primeiro para o segundo colocado foi de apenas 687 votos. Entre os parlamentares eleitos para prefeituras nesse segundo turno também estão Abílio Brunini, em Cuiabá, Márcio Correia, em Anápolis, e Naomi Amorim, em Caucaia. Neste ano, 51 municípios tiveram segundo turno, dentre eles 15 capitais. A gente destaca que só existe a possibilidade de segundo turno nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Hoje, somente 104 municípios do país têm essa característica. Valeu, João Pedro. Eu me surpreendi porque eu confesso que eu não sabia que 7 deputados foram candidatos a vereador. Eu queria conhecer a história de cada um deles de verdade. É erro meu, deveria saber, mas vou procurar saber do que leva uma pessoa a ter sido eleita deputado ou deputado federal e querer virar vereador, só para entender a lógica disso tudo. Né? Ser candidato a prefeito, tudo bem, até compreensível. Né? Mas enfim, muitos vão sair, mais de 80 foram candidatos. E diante de um quadro, Zaidan, o da... alguns suplentes vão assumir o cargo lá no Congresso Nacional, um quadro nacional que bate na casa dos 30% de abstenção nas eleições municipais. Bom, Ronald, é o que a gente dizia ontem, né? Durante a programação especial da eleição. É mais uma demonstração de que o voto obrigatório não produz nem o efeito que ele quer produzir, que é fazer com que a maioria esmagadora dos eleitores vá votar. Não produz nem isso. Além de ser uma ilegitimidade, não é ilegal porque está na lei, está na Constituição, mas além de ser uma ilegitimidade, além de ser uma violência contra direitos individuais, direitos dos cidadãos, o voto obrigatório, ele não cumpre nem sequer essa função paralela, né? De fazer com que as pessoas, por causa da obrigação estabelecida em lei, resolvam ir lá votar. Então as pessoas preferem, dependendo, claro, do cenário político, muitos acham, olham para a pesquisa, falam, meu candidato não tem mais chance, ou então, meu candidato que eu apoio já ganhou, ou então, não gosto de nenhum dos dois. E aí ele pode ir lá, apertar o 00, qualquer número que não seja de candidato, anulando o voto, pode não votar em ninguém, pode fazer qualquer coisa. Mas mesmo assim, mesmo com a chatice de ter de explicar, ele simplesmente não vai votar. Muita gente, claro, se sente mais incentivada por causa do e-título, né? Que facilita, a pessoa está fora da cidade, então facilita, coloca lá, entra no e-título, há a geolocalização, então é validada a justificativa da ausência e pronto. Isso facilita. Mas a abstenção é alta, cada vez mais alta, e é mais uma demonstração de que é preciso acabar com o voto obrigatório. Talvez a Justiça Eleitoral goste da obrigatoriedade, porque a multa é muito pequena, mas quando você multiplica por esse mundo de gente, dá uma grana boa, viu, Ronald?
10 milhões, né, de pessoas, né? 10 milhões de pessoas a R$3 cada uma já são 30 milhões de reais, né? Fora os que não votaram nos 2 turnos. Né? Exato. Tô falando só do segundo turno aqui. Exato. 9,9 milhões de pessoas. É isso. A gente vai fazer